Olá, pensou na resposta? Pensou na questão? Olha só, eu estava contando para você, só para a gente recapitular, eu estava contando para você no último bloco que o indivíduo pode ser, olha só na tela, engenheiro civil de uma autarquia, regime próprio de previdência social. Tem um escritório particular de engenharia civil, regime geral de previdência social, tá? Regime próprio, tá? No caso da autarquia, regime geral, no caso do escritório particular, ser professor de engenharia civil da UFRJ, regime próprio de previdência social, e ele pode ser também um professor de uma universidade particular. E aí, ele vai pertencer a que regime? Ele pode? Que regime ele vai pertencer? Você já sabe a resposta, não é? Então vamos colocar aqui, de azul. Ele vai pertencer ao regime geral de previdência social. Tá bom? Só que aí eu deixei no intervalo de um bloco para o outro, que era para você, enquanto clica no próximo vídeo, que é o atual, né? Você refletisse um pouco. E será que ele vai ter 2 aposentadorias pelo regime geral? Deu essa dúvida em você? Deu? Então vou te contar uma coisa, tá? O indivíduo, servidor público, ocupante de cargo público efetivo, pertencente ao regime próprio de previdência social, a regra é não acumular. E a exceção é acumular. Naquilo que ele pode acumular na atividade, ele vai acumular na inatividade. Então ele vai ter 2 aposentadorias pelo regime geral, se preencher os requisitos todos, não é? Mas, se ele trabalhar numa empresa, na outra privada, regime geral de previdência social, na outra empresa privada, regime geral de previdência social, na outra empresa privada, regime geral de previdência social, 3 empresas, 5 empresas, sei lá, ele não vai poder, no futuro, ter 3 aposentadorias. Porque o regime geral, a fonte, certo? Vai ser sempre a mesma. E o regime geral tem um limite, tem um teto, que é o teto de contribuição, do salário de contribuição e, consequentemente, o teto do salário de benefício, que a gente já vai desenvolver isso com você. Então, se ele for, olha aqui na tela, tiver o seu escritório particular e trabalhar numa universidade privada, todas as 2 aqui do regime geral, o que vai acontecer? Ele vai contribuir para o regime geral e, no final, ele vai ter uma aposentadoria. Tá entendendo? Agora, aqui, se ele ganhar, por exemplo, sei lá, 20 mil reais no escritório particular, nos projetos dele, e como professor 5 mil reais, 25 mil reais, ele não vai contribuir com 25 mil reais, ele vai contribuir só até o teto do salário de contribuição, tá bom? Só para a gente poder compreender esse assunto. Vamos seguir, que a gente tem mais coisa para ver. Ó, a gente viu que era filiação, né? Lá atrás, filiação é o quê? É o vínculo jurídico do segurado com a Previdência, com o regime geral de Previdência. O que é inscrição? Tá aqui, Ana. Já a inscrição é ato meramente formal, pelo qual o segurado é cadastrado, no regime geral de Previdência Social, para sua identificação junto ao INSS. É só a formalidade dos dados da pessoa, né? Mediante comprovação de dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à sua caracterização. Portanto, se a filiação é o vínculo entre o segurado e o RGPS, a inscrição significa a formalização desse vínculo. Olha que bacana. Enquanto que a filiação é o vínculo, a inscrição é a formalização desse vínculo. Em geral, a filiação ocorre antes da inscrição, com exceção do segurado facultativo, que deverá primeiro se inscrever e pagar a primeira contribuição para só depois ser considerado filiado. Então, olha só. Filiação para só um instantinho. Filiação para o segurado obrigatório, certo? Ela vai ocorrer antes. Segurado obrigatório. Obrigatório. A filiação é antes. E a inscrição depois.
Ou seja, a filiação é o vínculo jurídico, se enquadrou na lei automaticamente e a inscrição é a formalização, tá bom? Agora, para o facultativo, como ele não tem isso automático, a filiação automática, ele tem que ir lá, certo? No INSS ou usar a internet, né? Se cadastrar, pagar a primeira contribuição para então a gente considerá-lo filiado, tá bom? Vamos seguir, que a gente tem mais coisa para ver. O decreto 3265 de 99 determina as formalidades e documentos necessários à inscrição do segurado. Olha, lembrando que a inscrição é mera formalização, ok? O decreto 3265 de 99 determina as formalidades e documentos necessários à inscrição de segurado. Vejamos, aí tem vários tipos de segurado que eu ainda vou desenvolver com você, tá? Fica calma aí, fica calma que a gente ainda vai chegar lá. Empregado e trabalhador avulso, tá? Pelo preenchimento dos documentos que os habilitem ao exercício da atividade, formalização pelo contrato de trabalho, no caso de empregado, pelo cadastramento e registro no sindicato ou órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalhador avulso. Vou já explicar para você quem é esse trabalhador avulso. E empregado doméstico, pela apresentação de documento que comprove a existência do contrato de trabalho. Empresário, tá? Isso aqui era para estar noutra linha, tá? Perdão. Empresário, pela apresentação do documento que caracterize a sua condição. Trabalhador autônomo ou a este equiparado, pela apresentação do documento que caracterize o exercício da atividade. Olha, o empresário e o trabalhador autônomo, sabe o que eles são? Contribuinte, vamos ver se eu consigo anotar. Individual, na categoria, tá? A gente vai ver isso. Deixa eu passar à frente aqui, ver se eu preciso... Isso, olha. Segurado especial, pela apresentação do documento que comprove o exercício da atividade rural, e segurado facultativo pela apresentação de documento de identidade e declaração expressa de que não exerce atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório. Isso aqui é muito importante, tá? Vou desenvolver isso aqui também com você. A inscrição do segurado em qualquer categoria mencionada neste artigo exige idade mínima de 16 anos, salvo menor aprendiz, que é a partir dos 14 anos. Vamos voltar aqui. O que eu quero mostrar para você aqui? Olha, trabalhador avulso. Quem é o trabalhador avulso? A lei vai regulamentar, mas eu quero logo adiantar para você. Trabalhador avulso... avulso. É aquele... Quem é o trabalhador avulso? Aquele resumido, tá? Aquele que é contratado mediante órgão gestor de mão de obra. Ok? O próprio texto falou bem aqui, olha. Empregado ou trabalhador avulso. Preenchimento dos documentos que os habilitem ao exercício da atividade, formalização pelo contrato de trabalho, no caso de empregado, ou pelo cadastramento no registro do sindicato ou órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalhador avulso. Então, assim, ó, trabalhador avulso é aquele que é contratado mediante órgão gestor de mão de obra, tá? Exemplo clássico, tá? O trabalhador portuário. Por que é um exemplo clássico, portuário? Porque a lei, existe uma lei que regulamenta esse trabalhador portuário. Estiva, capatazia, transbordo, enfim, tem várias atividades no meio portuário. Te explicar como funciona esse trabalhador portuário. Ele está lá, ele tem treinamento, ele tá sindicalizado, enfim. E aí vai chegar um navio amanhã no porto. Ele já contacta com o porto para ter vaga.
já diz quanto tempo eles vão ficar atracados, porque o navio vai descarregar ou carregar uma mercadoria. E ele já contacta com o órgão gestor de mão de obra e diz assim, ó, o navio vai ficar atracado durante 8 horas e vai descarregar 1 tonelada de grãos. Então, o órgão gestor de mão de obra, de acordo com a mecanização do porto, ele vai saber quantos trabalhadores vão precisar para poder fazer esse serviço em 8 horas. Tá entendendo? Aí ele diz assim, sei lá, no trabalho em porto, não sei nem, tem nem ideia. Se o porto for bem mecanizado, 25 trabalhadores dá. Se o porto não for mecanizado, sei lá, 80, 100 trabalhadores. Aí o que vai acontecer? A empresa, dona do navio, aí vai dar o valor, o órgão gestor de mão de obra vai dar o valor que vai ser cobrado. Aí a empresa, dona do navio, paga o órgão gestor de mão de obra antecipadamente. Atraca o navio, os trabalhadores portuários fazem o serviço, terminado o serviço, a empresa, tchau, vai embora, o navio vai embora. E aí o órgão gestor de mão de obra é que vai fazer os pagamentos, recolhendo a previdência, recolhendo as contribuições sociais. Entendeu? Por isso que esses trabalhadores, eles são segurados obrigatórios amparados. Porque se acontecer um acidente de trabalho, se acontecer uma doença, eles vão receber os benefícios, mesmo não tendo vínculo empregatício permanente, tá bom? Então é importante a gente saber esse trabalhador avulso. Vamos seguir. Empresário e trabalhador autônomo são contribuinte individual, tá? É o banqueiro, é o comerciante, é o profissional liberal. Existe uma série de profissionais que estão dentro da categoria de contribuinte individual. Vamos seguir. Segurado especial é uma categoria nova. Quem é o segurado especial? É o trabalhador rural, que não é fazendeiro, porque se ele for fazendeiro, ele é contribuinte individual, certo? E não é empregado da fazenda, porque se ele for empregado da fazenda, ele é empregado. Então, se você pensa assim, olha, o trabalhador rural... Trabalhador rural... Ele é o contribuinte individual. Ele pode ser o empregado da fazenda, aí ele está na categoria de empregado. Ou ele pode trabalhar em regime de economia familiar, preenchendo os outros requisitos também, tá? Mas só para a gente não se estender muito aqui. Familiar. Ou, eu só quero escrever financeiro, não sei por quê. Familiar. Ok? Ele é o segurado especial. Tá? Então, olha aqui. Só um instantinho. Segurado especial, pela apresentação do documento que comprova o exercício da atividade rural, mas na atividade rural nesse sentido, economia familiar, tem um limite de extensão de terra, enfim, tá? Agora, segurado facultativo. Segurado facultativo é quem? É aquele que não exerce atividade remunerada e opta por participar do regime geral, tá bom? Vamos seguir. São segurados obrigatórios. Agora a gente vai classificar aqueles indivíduos. São segurados obrigatórios. Aqueles que por determinação legal, são compulsoriamente vinculados ao sistema previdenciário. A lei divide-os em 5 categorias. Quais são elas? Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. A Lei 8212, o artigo 12 da Lei 8212, estabelece como segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Sempre pessoa física, tá bom? 1.
Como empregado, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação. Olha só, tem que ser pessoa física sempre, é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa. Então, pode ser empregado o trabalhador urbano e o trabalhador rural. Em caráter não eventual, sob a sua subordinação e mediante remuneração. Inclusive, tá? Deixa eu até abrir um espaço para você. Inclusive, como diretor empregado. Está aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui uma argumentação. Empregado. Opa. Ele é trabalhador urbano ou rural que lhe presta o serviço remunerado, porque senão não serve, né? Remunerado e não eventual. Porque se for eventual é contribuinte individual, entendeu? Olha só. Não eventual, sob sua remuneração, sob sua subordinação, tá? Faltou falar. Não eventual, remunerado, deixa eu melhorar. Remunerado. Subordinado e não eventual. Ok? Beleza aqui? Então, só para a gente voltar, a gente já definiu, certo? Quem é esse empregado aqui de forma superficial, né? A gente vai aprofundar ainda mais. Olha só, a gente vai chegar, olha, letra B já sabemos uma característica do segurado empregado. Só que a lei estabelece várias outras categorias de segurado empregado. Só que eu vou falar delas no próximo bloco, porque a gente já estourou nosso tempo nesse bloco. Clica logo aí no próximo bloco.